Bom, eu quero encerrar e deixar esse registro da motivação e daquilo que nos levou a propor essa audiência pública aqui na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Primeiro que a ADI 5581, ela trata sobre a pessoa com deficiência. Então, mas esse não foi o ponto-chave para a minha motivação. A minha motivação, ela se deu, deputado Eduardo Bolsonaro, por conta daquilo que nós, parlamentares, que tentamos, no primeiro momento, o diálogo com o presidente da ANADEP, o senhor Joaquim Neto, estava presente nesse encontro o deputado Flavinho e inúmeros outros deputados que participaram dessa reunião, uma reunião que fizemos com a maior boa vontade e boa intenção, querendo ouvir os mesmos referente aos argumentos que traziam para tal atitude e tal motivação partindo justamente dos defensores públicos, que no primeiro momento nos assustou essa postura e que num segundo momento nós vimos que não existia motivos para que a gente continuasse buscando o diálogo com os mesmos. Até porque, reconhecendo que haviam sido enganados por essa ativista pró-aborto, que tenta de inúmeras formas promover e legalizar o aborto no nosso país, mesmo reconhecendo isso, não quiseram retroceder do erro assumido, inclusive pelo próprio presidente da ANADEP, mas que disse que, na sua maioria, dos representantes de todos os estados da nossa federação, quiseram que esta ação direta de inconstitucionalidade tivesse a sua continuidade e fosse apresentada ao Supremo, e por isso ele não podia retroceder por conta da grande maioria, da qual eu já falei de manhã e repito agora à tarde, eu duvido que seja a posição da maioria dos nossos defensores públicos espalhados no nosso país. Quero agradecer o doutor Paulo pela sua presença, por conta do voo, está saindo agora já na reta final da nossa audiência pública. E agradeço também o doutor Hermes, que esteve presente conosco participando desse debate. Mas então o que nos motivou à realização dessa audiência pública hoje não foi porque queremos aqui promover um espetáculo, queremos atacar pessoas, queremos direcionar a nossa fala para que depois eles possam utilizar isso, até se vitimizando, se colocando como vítimas, e não compreendendo o mal que estão fazendo com esta ação. Muito pelo contrário, nós só chegamos a este ponto porque não teve diálogo. Eu e diversos outros parlamentares buscamos também o diálogo com a ministra, a senhora Carmen Lúcia, relatora da matéria, antes mesmo dela ser eleita como presidente do Supremo Tribunal Federal. Antes disso acontecer, nós já havíamos buscado o agendamento para o diálogo, para que pudéssemos expor as nossas ideias, os nossos pensamentos, referente à ADI 5581, que parte da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Mas, até hoje, nós estamos aguardando a resposta da ministra, que não quis ouvir os parlamentares, eleitos pelo povo. Eleitos, e temos aqui uma representação. Não estamos aqui pela nossa vontade, mas estamos aqui pela vontade do povo e de milhares de pessoas que nos escolheram para representá-los. Eu quero cumprimentar também aqui, entre as pessoas já mencionadas que estão presentes na nossa audiência pública, o reverendíssimo padre Silvio, de Curitiba,
e do qual eu conheço o trabalho que realiza e faz lá na cidade de Curitiba, sendo um dos grandes apoiadores dos movimentos pró-vida, pró-família, na capital do meu estado do Paraná, e é também uma pessoa que acompanha de perto um trabalho do qual não tem evidência, não ainda apareceu na grande mídia, em Fantástico, em nada, ninguém mostrou isso, mas nós estamos mostrando aqui através da minha fala, e do qual o padre Silvio, ele conhece muito bem e é testemunha, e que presta um serviço de atendimento a mulheres que estão cogitando a possibilidade de se submeterem a um aborto. Estão ainda cogitando a possibilidade, mas ao pensarem nisso, inúmeras pessoas que atuam voluntariamente na Casa Provida, lá em Curitiba, fazem esse trabalho de acompanhamento, atendem essas pessoas com psicólogo, fazendo o trabalho de aconselhamento, e já são inúmeros os casos, deputado Eduardo Bolsonaro, que as pessoas mudaram a opinião, mudaram de ideia, e hoje, graças a Deus, existem estas pessoas vivas por conta de um trabalho, de um serviço que foi prestado voluntariamente, sem apoio, a não ser o apoio voluntário e as lutas que esta casa ela faz lá em Curitiba para se manter e se sobreviver. Além desse trabalho voluntário, que não há apoio, que não há incentivo, que não há motivação. Então nós estamos deixando de lado, como aqui foi colocado pelo ilustre doutor Paulo, que teve que se ausentar por conta do seu voo, que nós estamos discutindo agora a matança generalizada de bebês por conta da possibilidade da deficiência física. Da possibilidade, porque, como a doutora Lenise muito bem colocou, estatísticas, pesquisas já mostram em países que tiveram surtos maiores do que o que ocorreu e que está ocorrendo no nosso país. Peço uma parte muito rápida, somente para acrescentar. Não é nem na possibilidade do bebê ter deficiência, é na possibilidade da mãe sofrer por isso. Obrigado, deputado. Então, um mal muito pior ainda, uma argumentação muito pior, frágil, ao estarmos cogitando essa hipótese, nós estamos prestes a ver a matança generalizada de pessoas inocentes, indefesas e que não têm como sequer abrir a boca para se defender. Ao invés de atuarmos no enfrentamento de políticas públicas para combater o mosquito e não o bebê, para combater um inseto e não o ser humano, para combater o mosquito, que a gente pode sim reverter isso através de estudos, através de pesquisas, através de incentivos, seja por parte do governo federal ou dos governos estaduais, de pesquisas para o enfrentamento deste vírus e destes mosquitos. Agora não, foge dessa discussão, foge-se deste debate, porque é muito mais fácil matar e tirar o direito da pessoa humana, do ser humano, que como muito bem aqui foi colocado pela ilustre deputada Rosinha, que com o seu testemunho, o seu relato, muito acrescentou a esse debate, essa discussão nesta audiência pública, esquece-se que estas pessoas mais tarde vão gerar riquezas para o nosso país. Vão ser empreendedores no nosso país, vão gerar emprego no nosso país. Estamos deixando vagamente se passar tudo isso, apenas focando na discussão de uma lei que, como foi mencionada aqui na fala da doutora Lenise, que foi sancionada ainda este ano, mas que foi feita uma discussão e um debate dentro do Congresso Nacional, sobre o tema, sobre a temática,
por que que os defensores públicos não vieram aqui fazer essa defesa? Por que que não vieram participar da comissão especial e pediram a sua voz, e com certeza seria dada, para poderem participar desse debate, dessa discussão nas audiências públicas? Por que agora, defensores públicos? Por que só agora, depois de sancionada a lei? Então são essas perguntas, esses questionamentos, e que nós não conseguimos encontrar respostas, até mesmo porque, como o próprio presidente da ANADEP defendeu, que foi a maioria dos representantes dos estados da nossa federação que assim decidiu, mas a maioria não teve ninguém disponível a estar nesse dia presente aqui no Congresso Nacional. É triste isso. É inaceitável isso. E sem contar os erros que esta ação ela já apresenta e que nos motivou também a trabalhar, e eu ressalto aqui o trabalho da minha equipe, no meu gabinete, ressalto o trabalho da nossa assessoria, onde nós fizemos um trabalho, e o nosso partido, o PHS também, que é totalmente a favor da vida, é um partido que defende a vida, que é contra a legalização do aborto. Fizemos um trabalho em todo o Brasil, doutora Lenice, doutor Paulo, para motivar associações, entidades, instituições, e principalmente que representam as pessoas com deficiência, a entrar como amicus curiae, questionando esta ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos. Eu também quero agradecer à doutora Lenice, que se dispôs neste dia em estar não só na parte da manhã, como na parte da tarde, e com todo o seu conhecimento, e eu tenho certeza que se tivéssemos mais uma audiência, traria novos argumentos e novos elementos, mas estive nas duas audiências sem repeteco, mas podendo fazer a defesa aqui de forma legítima, coerente. Então, quero agradecer a Vossa Senhoria pela presença. Quero agradecer também ao doutor Paulo, que com a sua argumentação, o seu conhecimento, e também como procurador, faz um contraponto, deputado Flavinho, a tudo que ouvimos no período da manhã. E demonstrando também que este não é o pensamento fechado dos membros do Ministério Público. Então, que nós não podemos fechar essa discussão rasamente, simplesmente porque indicaram uma pessoa para representar aqui, nesse debate, nessa discussão. Então, eu quero agradecer ao senhor pela sua disposição, por estar conosco, pelas contribuições que trouxe aqui, principalmente trazendo aquilo que é a nossa lei maior, a nossa Constituição Federal, que a pessoa humana é o fundamento de tudo, é a base de tudo. Então, foram argumentos importantes para a construção desse debate, dessa discussão, dentro desta audiência, e também os demais elementos que o senhor aqui colocou, eu fiz questão de anotá-los ponto a ponto, e até nós vamos se debruçar em cima disso, porque, se for o caso, em cima desses estudos, e quero contar com o seu apoio também, de propor alterações nas nossas leis já vigentes, para se fechar justamente essas brechas que ainda existem e que permitem esses questionamentos junto ao Supremo Tribunal Federal. Agradecer ao senhor Hermes, que já não está presente mais, o Hermes Rodrigues Neri, mas que trouxe elementos também importantes nesse debate, de pesquisas, de estudos, e em países como os Estados Unidos da América, onde o aborto já está legalizado há anos, e permite, então, este estudo junto a estas pessoas que se submeteram a tal prática. E trouxe elementos importantes aqui, como a questão do que os estudos mostram, relacionados à doença mental, relacionados também à depressão pós-parto, entre outros números que ele trouxe. Eu fiz as anotações aqui, para que possa ficar isso
registrado nesta discussão que aqui fizemos hoje nessa audiência pública. E agradecer ao doutor Paulo Silveira, presidente da União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, que nos contribuiu e muito com a sua argumentação, com todos os elementos que trouxe para essa discussão. Eu quero fechar aqui a minha fala. Nós vamos pedir ao doutor Hermes que ele encaminhe para esta comissão cópia dos estudos que ele aqui defendeu e apresentou, para que isso se torne público, e nós vamos estar divulgando também nas nossas redes sociais, para que todas as pessoas possam ter o conhecimento. E eu quero fechar aqui a minha fala com um relato de algo que aconteceu hoje comigo. Eu estava na audiência pública, no período da manhã, quando encerrou, minha esposa tentando me ligar, a minha filha, ela caiu, bateu o supercílio, cortou e teve que dar ponto. E a minha esposa começou a contar como que foi. Que amarraram a minha bebezinha de 1 ano e 5 meses, que prenderam ela, tentaram colocar o curativo para não ter que dar ponto, mas ela suava tanto que o curativo não parava, e não teve jeito, teve que dar o ponto. Sem anestesia, sem nada. Então, imagine eu, deputado Flavinho. Naquele momento, eu fiquei tão desesperado que eu comecei a questionar a minha esposa, mas o que você estava fazendo na hora? Como que você deixou ela cair? O que aconteceu? É a reação de um pai. A gente quer defender. É a reação de defesa. Nós somos... e essa reação não é só nossa, seres humanos. Nós vemos o reflexo disso também nos animais. Mas eu estou trazendo aqui a minha reação como pai, que estou longe da minha filha, está lá no Paraná. Estou longe dela, mas queria estar perto para poder defendê-la. De uma queda, que todos aqui com certeza já caíram algum dia na vida. Mas quem é pai e quem é mãe, e quem está nos acompanhando, ouvindo, assistindo em todo o território nacional e fora do país, sabe muito bem do que eu estou falando. Quem faz a experiência, como a que eu tive a oportunidade já por 2 vezes, de ir num exame logo após descobrir que a esposa está grávida, e fazer aquele primeiro exame de ultrassom, e de repente o médico para ali o aparelho e começa a captar os batimentos cardíacos do nosso filho. Não tem como dizer que não há vida, que não é um ser humano, que nós vamos tratar esse ser indefeso de qualquer forma, descartando como um objeto descartável. Como se fosse um instrumento. Não, esse é bonito, esse merece nascer. Não, esse aqui está com um probleminha, vamos descartar. Vamos jogar fora. Vamos jogar na latrina. Vamos jogar na lata do lixo. Nós não podemos deixar que esse debate, essa discussão passe de qualquer maneira, de forma assim tão vazia e tão vaga. Nós estamos tratando de vida, nós não estamos tratando de um inseto, que na verdade seria o caso de nós estarmos aqui debatendo e discutindo sobre o mosquito. Não, mas nós temos que esquecer o mosquito, porque o que está em jogo é a vida de seres inocentes. É a vida de seres inocentes. Então, eu não posso deixar aqui de fazer a minha manifestação, a minha indignação com relação ao que está ocorrendo, a esta ação por parte dos defensores públicos, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, e de fazer um apelo. E que este apelo possa viralizar junto com os apelos
que já ganhou coro aqui, de todos os parlamentares que tiveram presentes hoje na comissão, que possa se replicar e viralizar em todo o país, a tal ponto que chegue, queira Deus, no WhatsApp dos nossos ministros, que chegue por e-mail, que chegue por um assessor, mas que chegue que isto não é a vontade da maioria da nossa nação, do nosso país. A população brasileira não quer o aborto. É completamente contra esta prática. E nós não podemos aceitar e admitir que isso prospere e tenha continuidade. Por isso estaremos sim, estarei junto com o deputado Flavinho, com o deputado Eros, nas manifestações de amanhã, pacíficas, como o deputado Flavinho muito bem aqui mencionou, e assim a faremos, com equilíbrio, mas sem deixar de manifestar a nossa posição, que é a favor da vida e contra o aborto. Eu assim encerro a minha fala, agradeço a presença de todos os líderes aqui que estiveram presentes, movimentos pró-vida, aqueles que atuam na militância, talvez a favor da legalização e da descriminalização do aborto também. Nós agradecemos aqueles que participaram, que acompanharam e que contribuíram para que esse debate, essa discussão pudesse acontecer hoje na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. E não vai ser o último. Essa casa ela não será omissa, como não é, referente a essa matéria. Nós, legisladores, podemos ser questionados, sim, com relação a outras matérias, mas esta temática do aborto, da defesa da vida, de políticas públicas de proteção à família, não. Isso nós não podemos ser questionados, porque eu sou testemunha do trabalho realizado pelo deputado Eros Biondini, eu sou testemunha do trabalho realizado pelo deputado Flavinho, pela deputada Rosinha, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, por mim e por outros inúmeros parlamentares que pertencem e que fazem parte desta legislatura. E que atuam promovendo esse debate, essa discussão, nas diversas comissões temáticas que existem nessa casa. Portanto, é inaceitável que esse argumento seja utilizado também de que o Congresso Nacional está omisso a esse tema. Muito pelo contrário, o Congresso não está omisso, não se calará, independente de qual seja a decisão. Nós esperamos que seja a melhor, em defesa da vida e em defesa dos inocentes, em defesa daqueles que não têm voz e que não têm o direito, não têm condições de serem ouvidos nesse momento. Então, eu fecho assim a minha fala, agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos nossos expositores, agradeço também a toda a equipe aqui da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, pessoas das quais nós temos que agradecer muito pelo trabalho que vocês aqui se dedicam e fazem, e encerro a presente reunião, convocando os senhores deputados, membros desta comissão, para a reunião de audiência pública destinada a discutir a nota de protesto e requerimento de providências entregue a esta comissão pela Marcha das Pessoas com Deficiência no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, a realizar-se amanhã, dia 7 de dezembro, às 15 horas, neste plenário 13. Declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.